Olá, tudo bem? Você está no Pense Matemática e hoje a gente vai tratar a respeito da questão número 143 da prova de matemática do Enem de 2016. A questão que a gente está usando como referência aqui é a questão de número. A prova que a gente está usando como referência é a prova cinza. Vamos ao enunciado. O enunciado diz para a gente o seguinte. Em uma empresa de móveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas dimensões 220 de altura, 120 de largura e 50 de profundidade. Legal. Então, vamos colocar de antemão essa figura aqui, ó. Nós temos um guarda-roupa e este guarda-roupa, nossa ideia aqui é uma ideia ilustrativa. Este guarda-roupa tem 220 de altura. Deixa eu só colocar isso daqui. 220 de altura, nossa figura não está numa escala, ela é meramente ilustrativa, certo? Nossa figura é meramente ilustrativa e o que a gente vai perceber então é que a gente tem o seguinte, olha só, eu tenho aqui, olha lá, a parte de trás desse guarda-roupa, que a gente a princípio só está imaginando, ok? Está colocado lá. O guarda-roupa tem, vamos colocar aqui do lado, veja só, uma altura de 220 centímetros, uma largura de 120 centímetros. Então nós temos aqui 120 centímetros de largura e temos uma profundidade de 50 centímetros. Perfeito. O enunciado continua e nos diz que, alguns dias depois, o projetista com o desenho elaborado na escala de 1:8, ou seja, nós temos aqui 1 para cada 8 reais. Então, né, uma medida para cada 8 medidas da ilustração. Quer dizer que equivaleria a eu te dizer que eu vou pegar isso daqui e vou fazer lá, ó, 120 multiplicado por 1/8. Vou pegar e vou pôr aqui, ó, 50 multiplicado por 1/8. E vou pegar ainda, veja você, vou pegar ainda o 220 que está colocado aqui e vou multiplicar ele também por 1/8. Por quê? Porque a gente está reduzindo o projeto inteiro à sua 8ª parte. Legal? Então esse projetista, alguns dias depois, com a escala 1:8, entra em contato com o cliente para fazer a sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Ok, para resolver o problema, ele configura a impressora para que ela reduzisse a imagem em 20%. Então, para pensar comigo. O total de um valor qualquer, vamos colocar aqui, ó, o total é sempre 100%. Se eu te disser que nós fizemos uma redução, como é o caso, de 20%, ou pode ser aplicado a outras questões, se eu te disser que eu dei um desconto de 20%, eu vou te perguntar qual vai ser o tamanho final dessa história. Professor, se o total é 100% e nós aplicamos uma redução, nós aplicamos um desconto de 20%, quer dizer que nós teremos no final desta história 80% do real. Agora vamos pensar no seguinte, quando a gente fala de porcentagem, a gente sempre fala de porcentagem de alguma coisa. Então vamos lembrar o seguinte, 80%, e quando a gente lembra lá de porcentagem, né, a gente nunca multiplica o valor em porcentagem por nada, 80% é a mesma coisa que 8 décimos, ou 80% equivaleria a 0,8. No nosso caso, é muito útil perceber que, se as dimensões que eu tenho depois da redução de, olha lá, a redução foi de 1/8, se as reduções que a gente tem para 1/8 ainda vão ser reduzidas em 20%, então eu tenho que pegar os valores atuais e multiplicar os valores atuais pelo quê? Pelo que sobra, pelo valor final. Então eu vou multiplicar isso por 8 décimos aqui, 8 décimos aqui e 8 décimos lá em cima. Quando a gente aplicar essas reduções,
a gente vai chegar aos valores finais. E os valores finais vão ficar muito simples, porque eles vão dizer o seguinte, olha só, 8 dividindo e 8 multiplicando, eu simplifico, 120 dividido por 10 vai nos dar uma medida de 12 centímetros. 8 multiplicando e 8 dividindo, a gente simplifica. 50 dividido por 10 vai nos dar uma dimensão de 5 centímetros. 8 multiplicando lá em cima e 8 dividindo, a gente simplifica. 220 dividido por 10 vai nos dar 22 centímetros. Com isso, a gente pode concluir que a nossa resposta final é a alternativa letra A, porque a pergunta do exercício é, ok, qual é a altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para apresentação, ou seja, naquela versão que vai ser levada, a última versão que a gente vai levar, quais são as dimensões que o profissional vai apresentar a ela? Vão ser dimensões de, olha lá comigo, dimensões de 22 centímetros, 12 centímetros e 5 centímetros, né? Essas dimensões representam, respectivamente, a altura, deixa eu só trocar aqui, representam, respectivamente, a altura do projeto, do móvel, representam a largura do móvel e, finalmente, representam a profundidade, 5 centímetros a gente já sabe, né? Finalmente representam a profundidade, certo? Estas são as dimensões que a gente tem aqui, legal? Essa é a questão número 143, a referência dela é a prova cinza do Enem de 2016. Espero que você tenha gostado, acompanhe o nosso trabalho e outras resoluções, né? Inscreva-se aqui no canal do YouTube, a nossa ligação com você fica mais direta. Eu agradeço muito a sua atenção, meus caros, obrigado, até mais, tchau, tchau.